Boa noite, gente. Entrando aqui atrasadinha e até meia perdida para nossa live, porque tem que bater, né, com o assunto que eu quero falar com vocês. Aí parece que tudo já coopera. Nessa noite, eu quero falar justamente disso. Ei, Crochê da Nai, boa noite. Sejam todos bem-vindos que estiver entrando nessa live. E eu quero falar justamente disso, sobre planejamento. Eu vou estar fazendo meu crochê aqui. Eu preciso... Ei, Vanessa! Eu preciso terminar uma parte aqui do desafio e também falar sobre um pouquinho sobre planejamento. À medida que eu for fazendo, a gente vai conversando aí sobre isso, ó. E aí, olha, eu tô vendo aqui que ontem eu marquei na última folhinha, que tem várias folhinhas daquelas de controle de hábitos, e eu marquei na última. Agora deixa assim mesmo. Tipo, tinha mais assim pra cá, sabe? Antes de chegar nessa aqui. Sejam todos muito bem-vindos, fique à vontade, deixa coraçãozinho pra mim. Bastante coraçãozinho nessa live. Quem tiver também rosinha, deixa rosinha. Quem tiver coraçãozinho, deixa coraçãozinho. Muito obrigada, Vanessa, pelos coraçãozinhos. Aí, eu deixo aqui pra me marcar mais no... Eu vou marcar de uma vez, porque só falta uma carreira e o picô pra me terminar esse desafio de hoje, que é 30 tapetes em 30 dias. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o meu de hoje, tapete 2, do dia 2. Tapete do dia 2, olha, esse tom de... Ei, Ruth, boa noite. Seja bem-vinda, minha linda. E eu não vou me estender muito nessa live. Acredito que eu vou terminar ele aqui rapidinho. E aí vai ser o tempo que eu vou ficar com vocês. Não vou me estender, porque como eu vou aqui meditar, refletir sobre planejamento, tudo cooperou, né? Aí saiu tudo do planejamento. Ai, ai. Na verdade, saiu tudo fora do planejamento. Porque antes eu fazia a live às 10 horas, né? Justamente para dar um tempo ali das meninas pegarem no sono. E, gente, nem filtro eu não coloquei aqui em mim hoje. E outra coisa também, não deu tempo de eu colocar lá aquela coisa que o TikTok me manda colocar, de divulgação de produto. Que é capaz dele vir e ficar me mandando notificação e não entregar a live. Mas agora acho que não tem jeito mais. Eu entrei correndo, entrei 10 minutos atrasada. E tudo cooperou para poder o que a gente vai falar. Nem dá para colocar também, mas tá bom, vamos assim mesmo. Sobre planejamento. Aí a gente tá aqui. Quem puder, a gente vai deixando os coraçãozinhos para mim. Tá bom? Vou ficar muito agradecida pelos coraçãozinhos. E a gente vai falar um pouquinho aqui o que acontece no nosso planejamento, no meu caso aqui. A gente tá fazendo a hashtag 30 dias, 30 tapetes. Então, hoje é dia 2, estamos no tapete 2. Aí, no meio do nosso planejamento, muitas coisas acontecem, né? Como que foi comigo hoje? Nossa, para entrar aqui já, como se diz, já surtei antes de entrar, que quase que eu já nem entrava. Mas estamos aqui, vamos estar presente neste momento, que é o importante, né? No planejamento, no momento, eu tenho feito assim, em 3 formas. O planejamento ali imediato,
Ei, Flávia, boa noite. Seja bem-vinda. Vamos começar a falar sobre planejamento. E eu tô toda desplanejada. Ai, gente, eu nem sou a melhor pessoa para falar de planejamento, mas eu vou falar assim da minha forma, né? Que eu tenho feito de planejamento e desplanejamento, que um deles vai ser sair assim que eu terminar esse daqui, por conta que a Maria ainda não pegou no sono. E eu não gosto que elas dormem tarde, né? Então, quanto mais tarde eu ir ficando, mais tarde ela vai demorar pra pegar no sono. Costume, né? Que a gente põe o menino de ficar perto deles até dormir. Mas aí, voltar na nossa linha de raciocínio, eu tenho feito 3 formas de planejamento. A primeira é para as coisas do dia a dia. Obrigada, Luciana, pelo presente. Pelas coisas do dia a dia. Coisas que eu já vou fazer, que eu já tenho aquela lista. Aí é lista. Primeira forma, então, de planejamento que eu uso é lista. Listar ali mesmo, aquela montoeira de coisas que fica na cabeça da gente, que é pra gente poder fazer, das coisas básicas ali, uma comida, ou um lugar que você vai ter que ir, que você não tem costume de ir, que senão você vai esquecer de ir. Aí eu uso essa da lista. Tem vezes que dá uma lista gigantesca. E tem vezes que não. Também eu uso a forma de, como se fosse uma forma de agenda, que é aquele planejamento ali mais mensal e anual, de umas coisas a longo prazo. Longo prazo. E aí, eu faço esse tipo de planejamento também. Então, uma coisa que você já sabe que vai acontecer daqui a um mês, você vai e anota num planner, né? Num planner, numa agenda. E tem aquele planejamento que é o que eu tenho feito em quadro de sonhos. São as coisas que a gente não sabe exatamente assim quando que poderia acontecer, aí tá no meu quadro de sonhos. São as coisas como se assim mais improváveis, não improváveis, né? Aí eu mesmo não tô acreditando nos meus sonhos, né? Sei lá, as coisas assim mais que não tem como. E tem muita gente que até coloca data dessas coisas também, mas que eu ainda não consigo me organizar dessa forma. Porque, na verdade, estou falando para vocês a minha forma de planejamento, né? Não a forma, talvez, que tenha que ser ou que é a ideal. Estou compartilhando aqui com vocês a forma que eu faço. Então, nesse quadro de sonhos, vai vir aquelas coisas assim que você não sabe, como diz, nem por onde começar. Aí vai para isso, dos quadros dos sonhos. As mensal e anual vai para uma agenda, né? Que já são coisas que tem data, mas não é hoje, não é agora, é numa agenda. E a lista mesmo, de várias coisinhas ali pra você já ir riscando. Principalmente quando eu tenho que sair de casa, que eu vou em vários lugares, eu gosto de anotar, para mim não esquecer. E já incluir também lista de compra, né? De compra que você vai fazer ali na mesma hora que você for sair. Já incluo nessa mesma lista. E, gente, várias vezes dá tudo errado, né? Aí a gente tem que saber lidar com isso, com a frustração de ter dado tudo errado. E a gente aqui, eu já até canto, né? Às vezes, aquele louvor da Ana Paula Valadão, acho que é dela mesmo que fala. Quando os sonhos se frustram. Vocês conhecem? Aí a gente até canta esse pedacinho. Quando os sonhos, eles se frustram. Aí que é o desafio real, né? Porque planejar já não é fácil. E quando acontece isso, quando acontece de sair dos nossos planos, né? Quem for entrando, deixa coraçãozinho pra mim. E quem tá aí também me ouvindo, deixa coraçãozinho pra mim, pra me saber que vocês estão aí me ouvindo. Tá bom? Vamos encher de coraçãozinho. Por favorzinho.
Só clicando na tela. Sei que às vezes vocês estão aí, ó, fazendo o crochêzinho de vocês. Ou fazendo alguma outra coisa. Mas de vez em quando, ó, dá uns tap-tap pra mim, tá bom? Que aí vai entregar pra mais pessoas vai estar aqui com a gente. Obrigada, Flávia, por estar curtindo. E aí, gente, é como tudo, né? Às vezes eu gosto muito de mexer com planta também, sabe? Tô com a hortinha. Aí já começou a restringir. Por conta daquela. Deixa eu ver se eu consigo um pouquinho. Peraí, se der uma travada é porque eu tô tentando colocar essa coisa aqui. Deu uma travada é porque eu tava colocando coisa que o TikTok pede aqui pra colocar de divulgação. E aí, gente, é aquela coisa, sabe? Eu gosto de mexer com. Tô tentando manter uma hortinha. E horta também, a gente vê muito isso, sabe? Essa questão do planejamento. Que ali, ó, primeiro você tem que já ter suas sementes, já tem que ter as sementes ali para poder germinar, para quando aquela outra que já estiver crescendo, se você estiver consumindo, e aí você poder já ter outras ali brotando. Então, assim, é tudo na nossa vida. A gente precisa, sim, de um planejamento. E quando nessa questão aqui, ó, do desafio, por exemplo, né, dos tapetes. Eu sinto que quando a gente faz, assim, um desafio, a gente faz esse planejamento, planejar de fazer tantos tapetes um mês, a gente consegue, sim, um bom resultado disso. A gente consegue, sim, colher um bom fruto, porque quando a gente deixa muito, assim, solto, igual teve meninas que falaram assim, eu não sei se eu consigo fazer um tapete por dia. E já fez um tapete por dia e já até acabou antes aqui de mim. Então, olha pra você ver, se elas não se desafiassem a fazer, elas talvez, né, ia ficar ali mais um tempo achando que não consegue ainda fazer um tapete por dia, sendo que sim, consegue fazer, entendeu? Então, esse planejamento é bom por isso. Boa noite a todos que estão entrando aí na live, Luciana, Nai. Sejam todos bem-vindos, tá? Deixa coraçãozinho pra mim, clicando na telinha, tá bom? E aí a gente começa a ver que dá sim pra poder fazer, sabe? E é aquela coisa na hora que. Não sei se vocês já passaram por isso, mas tem hora que assim, você planeja. Não, acho que com certeza todo mundo aqui já passou. Você planeja uma coisa por longa data ali, por um bom tempo, e quando chega na hora, chega as emergências também. Gente, pensa, uma coisa que você tava ali já planejando, e aí aparece uma emergência, né, Flávio? E aí é a hora da decisão. Você vai por aquilo que você já estava ali há tempo buscando, há tempo se planejando, em questão, por exemplo, financeira, que você juntou para aquilo, ou você vai para emergência, né? Ou você atende aquela emergência. Aí isso é muito frustrante, né? A gente precisa de muito controle, assim, para poder lidar com essas coisas que acontece e muito, né, no nosso dia a dia. Acontece e muito. Aqui agora, o que acontece? Aqui eu vou passar pra carreirinha de picô. E eu nem peguei o meu verde, que é o dessa carreirinha. Aí só vai faltar só isso. Até terminei mais cedo, porque
Ontem eu fui terminar, né? Terminei aqui com vocês, aqui a live. Fui até... Acho que era 11h20 que eu tava terminando o outro. Mas o picô ainda vai algum tempo, né? Aí eu quero me organizar. Menina, te pego você na saída. Eu quero me organizar pra poder fazer o seguinte. O que acontece? Vai vir final de semana. Isso faz parte do nosso assunto de planejamento. Que estiver entrando live, por favor, assim, deixando de coraçãozinho. E isso faz parte do nosso assunto de planejamento, que é... O que eu vou fazer? E aí fica de dica também para as meninas que estão fazendo o desafio. Eu vou fazer assim, os dias que vamos supor, que eu vou acabar mais cedo. O dia que eu acabar mais cedo, eu adianto alguma base para os dias que forem corridos, os dias que eu tiver que sair, o dia que eu tiver que acontecer algum imprevisto. Aí eu vou adiantar, porque eu não tenho. Boa noite, Maria. E a Roseane, irmã da Maria. Boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindas aqui na live, tá bom? Tô por aqui crochetando. Fica à vontade. Você e sua irmã, tá? E aí eu vou tentar fazer isso, fazer umas bases para esses dias, porque eu quero mesmo fazer assim, no dia, para mim mostrando assim o passo a passo, sabe? Mas a gente sabe que tem esses dias, tem dia, gente, que é muito corrido, sabe? Aí eu ter já alguma peça assim, alguma basezinha, porque eu não tenho. Vocês são de Capanema? Sejam bem-vindas aqui, tá bom? Sejam muito bem-vindas. Deixa coraçãozinho para mim, clicando assim na telinha, que eu vou amar, tá bom? Entendi. Eu não tenho, assim, base, sabe? Várias bases prontas. Tem gente que já tem, assim, uma boa quantidade de bases adiantada, ou de caixa de florzinhas. E aí eu não tenho. Muito obrigada, Maria Luísa. É igual a minha Maria Luísa aqui. Eu tenho uma filha com esse nome, Maria Luísa, agora que eu vi o Luísa. Tem minha benção aqui, Maria Luísa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí para me poder ter, sabe? Mas eu quero mesmo mostrar o passo a passo. Eu quero deixar assim essas basezinhas bem assim, mais base adiantada, mas pouco adiantada, sabe? Base que eu falo assim, só o meio mês, como se fosse só essa parte verde. Que eu quero mostrar ali no dia a dia para estar animando as outras meninas, para estar sendo mesmo um incentivo também, né, para quem tá sem ideia, e aí já vê a gente ali produzindo e começa a produzir também. Igual eu tinha começado nesse desafio, e eu nem tinha divulgado antes. Minha menina até falou, mas eu tinha que ter divulgado antes. Obrigada, Flávia, por estar curtindo a live, muito obrigada. Só que assim, foi uma coisa assim, bem de repente que eu falei, vou começar no dia 1 mesmo, e seria um desafio para mim mesmo, sabe? Eu não fiz um grupo de desafio, igual uma lindona chamou para perguntar se eu tinha feito tipo um grupo, e como que funcionava e tal, quais que eram as regras, mas não criei assim um desafio. Só que teve meninas, é tão bom essa questão do desafio e esse planejamento de meta mensal, que outras meninas já ficaram animadas e já falaram, vou fazer também, já até postei elas lá no meu perfil, tem um que comentou no comentário, deixou nos comentários que tá querendo fazer,
E esse desafio, esse planejamento, né, porque é igual eu tô falando, ele é um planejamento mensal, né, 2, 4, 6, 7. Anima, ele anima bastante, entendeu? Aí outras meninas já se sentiram motivadas para fazer também essa quantidade de tapete. E aí, partindo disso, o que eu dei uma olhada aqui? Que eu não tenho barbante suficiente, porque eu trabalho muito com pronta entrega. Menina, deixa isso aí. Pera aí, gente. Eu trabalho muito com pronta entrega, né? Então, eu não tenho um estoque grande de barbante. Aí, para mim poder não ficar sem barbante, eu vou ter que fazer um pedido de barbante, porque ainda leva um tempo para poder chegar, e senão eu não vou ter para poder fazer os treinos. Eu olhei, eu não tenho para fazer essa quantidade, sabe? Eu tenho algumas peças iniciadas, mas são peças grandes do planejamento. Só não estou fazendo porque estou com muitas encomendas. Sim, Flávia. E a encomenda, ela é um ótimo, assim, planejamento, na verdade. Por isso que agora que eu estou só com, bem dizer, uma encomenda, apesar dela ser grande e ainda faltam algumas coisas para finalizar, mas essa ideia aí das encomendas, é por isso que eu gosto de encomenda. Porque a encomenda, ela te dá uma margem ótima de planejamento, né, Flávia? Olha aí que as suas encomendas, você já consegue falar, essa semana eu vou fazer isso, já vai entrar tal valor, né? Consegue calcular também a margem de lucro e também consegue se organizar. Que quando é no mês passado, né, agora estamos em junho, em maio mesmo, peguei mais encomenda. Aí eu já falei, essa semana vai ser isso, é ótimo, eu amo encomenda por conta disso. E também porque minhas clientes são tranquilas. Acho que isso, se fosse clientes agitados e tal, aí não dá para fazer um bom planejamento. Mas com as encomendas eu gosto por conta disso. Aí você pega e já vê ali, ó, nossa, eu vou fazer essa, e aí assim que eu estiver terminando essa, eu já estou fazendo o pedido de linha dessa que fechou comigo hoje, então vai dar certinho para eu poder entregar ela. E assim, rola um planejamento muito bom, entendeu? Eu gostei bastante e, assim, aperto às vezes a gente passa, porque também a gente dá um prazo curto, né? Justamente para conseguir produzir mais e tudo. Então acaba a gente passando, igual essa última encomenda que eu entreguei, eu terminei ela no dia mesmo que eu marquei, entendeu? Mas nada assim também que ela já estivesse me ligando, você vai vir ou não, nada assim. Foi no dia, aí ali a parte da manhã eu vi que eu ainda ia conseguir terminar ali, não sei se foi antes do almoço ou logo depois do almoço. Aí eu já mandei mensagem para ela que tudo certo para mim. Aí sim eu ajeitei o horário, ajustei o horário. Obrigado, Vanessa, por estar curtindo. Mas assim, nossa, eu amo encomenda, Flávia, eu amo. Porque a encomenda, nossa, ela te deixa muito assim, aconchegada mesmo. Eu fico bem tranquila, assim. As peças que eu já peguei de encomenda foram peças boas de produzir e tudo, sabe? Então, meus clientes também é daquelas que fala, pode fazer no seu tempo. Então, eu gosto bastante. E essa ideia desse planejamento fora das encomendas, aí eu pensei justamente por conta disso, sabe? Que eu já venho desse ritmo de encomenda também. Então, se eu ficar sem, porque já me aconteceu isso, sabe? De eu ficar um tempo sem encomenda e eu ficar muito assim, meia vagueando, sabe? Faz uma coisa, faz outra totalmente diferente e eu já gosto. Aí eu falei, gente, já vou logo me planejar, já vou logo o que eu vou fazer? Vou fazer os 30 tapetes e tal. E aí eu tava vendo que eu vou ter obrigada, gente, por estar curtindo a live. Muito obrigada, Brenda. Aí eu fui ver, nossa, eu não tenho tantos barbantes assim. Porque geralmente, igual eu falei com vocês, a cliente já me dá, né, ali os 50%, eu compro o barbante e
Às vezes sobra um pouco daquela peça, às vezes é uma peça que vai usar só um pouquinho, ou também quando eu vou fazer o pedido, eu já aproveito e já compro 1, 2 a mais. E assim a gente vai indo. Então, acaba que até hoje, sabe? Mas claro que tá aí na minha lista dos sonhos aí, né? De ter um estoque, gente, porque é ótimo, né? É uma forma ali da gente estar investindo no nosso trabalho, né? A gente precisa disso também. Mas por enquanto eu consigo investir poucas unidades, o que já é o começo, né? O que já é os primeiros passos. Porque quando eu comecei, vou falar um pouquinho disso para vocês. Quando eu comecei com dois barbantes, três barbantes, dois de cor, né? Que era o cru e o rosa, e um verdinho mesclado. Então eu comecei com 3 barbantes. Então, para quem começou com 3 e já tem outros, né? Já tem aí que consegue produzir, já tem um tempo que estou produzindo assim, é ótimo. Entendeu, gente? Já teve vez, foi o ano passado, se eu não me engano, se foi agosto. Eu tinha acabado tudo, assim, tudo não. Graças a Deus não deixou acabar tudo. Eu tava com o meu último rolinho. Sabe esse rolinho que as pessoas falam, minha sobrinha? Eu tava com um desse. Tem um vídeo aqui que eu mostro, só que assim, eu nem quis assim dar ênfase para aquilo, sabe? Eu coloquei no meio. Não quis dar tanta ênfase no vídeo. E aí, mas eu joguei no meio, assim, sabe, de outro vídeo e tal. Mas, gente, eu cheguei a fazer de tá. O único que eu tinha era esse restinho. Mas não era. Chegou restinho mesmo. Eu cheguei no restinho, não é restinho assim, não. É restinho de ver o coisa assim e não ter outro. E aí, acho que quando chegou nesse restinhozinho assim, deve que eu já tava fazendo meu pedido. Foi uma coisa assim. E aí, quando eu. Acho que foi quando chegou nesse restinho, chegou. Acho que foi isso. Uma coisa assim. Chegou meu pedidozinho. Então, assim. Hoje em dia tô até tranquila, assim, sabe? Tá. Né? Não passei mais uma situação dessa, gente, essa semana. Aí, o que eu fiz nessa semana que eu tinha esse restinho? Que ele chegou ao resto mesmo, ao acabar, né? Ao quase acabar. Eu peguei ele e fui fazer aqueles porta-copo. Aí fui fazendo porta-copo, até que chegou nesse finalzinho mesmo. Não tinha mais. Antes disso, antes desse do porta-copo, eu lembro que era um branco, eu lembro até hoje. Era uns porta-copo branco que eu fiz para dar de brinde para meus clientes. E antes desse restinho, do resto, tinha tinha uns restinhos de coloridinho, que aí eu fiz um tapete tão lindo. Ai, que dó de eu lembrar que eu vendi esse tapete. Que gracinha, com todos os restinhos. As meninas, eu vou deixar no meu story. Quem ficar curioso que tá ouvindo aqui e depois quiser ver, eu vou deixar lá no meu story lá pra vocês poderem ver. Eu fui fazendo aquelas florzinhas rasteiras que a gente põe no tapete, fui fazendo. Antes do branco, né? Ainda tinha muitos restinhos. Aí eu fui fazendo aquelas florzinhas rasteiras e depois eu fui unindo. Mas esse tapete ficou tão bonitinho. Tão fofinho. Eu fui terminando ele, se a cliente já pediu. Ela já me pediu, ai, que tapete lindo, eu quero pra mim. E não ficou aqui nada. Acho que antes de eu terminar, ela já falou, eu acho que eu vou querer. Isso. Faltava só quando eu fiz a união dele, ela já me reservou. Aí eu fiz o bico. Lindo, lindo tapete. E eu tava fazendo com as minhas sobrinhas, que deu pra fazer um tapete. Eu cheguei nas minhas sobrinhas. Mas aí eu falei, essa semana esse quadro não vai ficar assim. Eu creio que o Senhor vai prover. E aí logo eu peguei uma encomenda, agora eu tô lembrando, peguei uma encomenda. E aí eu fiz o pedido dessa encomenda. E chegou e eu comecei a produzir, sabe?
e deu tudo certo. Então, assim, mesmo quando as coisas parecem que fogem, né, ali do nosso planejamento, a gente precisa continuar tendo fé, que tudo vai voltar, né, a brilhar, tudo vai voltar para o lugar, né, e vai dar certo, porque se a gente não tiver isso em mente, eu vou contar para vocês também, teve dias, assim, principalmente do ano passado, né, e como diz, no longo da vida, mas do ano passado, 2, 4, 6, 7. Teve dias assim que eu falava, eu ia na igreja e eu falava assim com Deus, Deus. Era dia de domingo, assim. À noite eu falava, não, Deus. Eu amanhã não. Pelo amor de Deus. Não. Eu já ficava pensando assim, sabe? Não, Deus. É assim, eu não me via nem capaz de nem mais um dia. E eu era bem sincera com Deus. Eu falava, sabe, eu pensava, eu falava assim, oh meu Deus. E aí, eu pensava que não. E aí eu era bem sincera mesmo, assim, de como se diz, de rasgar a alma, de falar com ele, eu sou dependente do Senhor e tal, mas eu falava amanhã, sei lá, tá estranho pra mim. Foi bem assim. E eu falo com Deus, sabe, gente, eu não sei, né, porque tem umas pessoas que já têm uma oração mais formulada, talvez, mas eu não, eu falo é bem assim, normal. E aí, minha filha, pensava que não, vinha provisão do Senhor pra minha vida. Então, é sempre assim. Às vezes hoje você talvez esteja passando, né, por momentos assim que você não sabe como que vai ser. E isso aí foi só alguns dias, teve vários. Teve dia de eu chorar tanto, de eu não aguentar mais chorar, sabe? E querendo chorar, você não tem mais força para chorar. Gente, assim. E não é assim como se diz, então hoje a live foi para contar as dores. Não, não quero que seja para esse lado, sabe? Teve uma lindona que até falou que viu a minha live, acho que de domingo, e falou, nossa, com 5 minutos já tava começando querendo chorar. Nunca te vi assim, nunca tinha te visto assim, porque de novo, eu sou muito dinâmica também. Gente, eu sou assim, bem engraçada. Eu me acho bem engraçada. Palhaça mesmo, né? Não tem como, gente, arrumar uns termos pra isso, não. É palhaça mesmo. Mas, gente, todo mundo é do ser humano, né? Enfrenta dias como esse que eu tô falando pra vocês, sabe? Isso aí é da vida do ser humano. E eu sou uma pessoa, assim, eu me considero muito intensa. Eu não sei tá de um jeito e fingir. Eu tô daquele jeito, é daquele jeito mesmo que eu tô, sabe? Com certeza vocês que estão me seguindo aqui, que estão me acompanhando, vai me ver em dias bem espontâneos, bem alegres. Por isso que vale a pena vocês me acompanhar. Vale muito a pena. E também tem dias muito difíceis, né? Tem dias muito difíceis. Dias que realmente a gente pensa que não vai aguentar. Mas aguentam. E aí é nesses dias que eu pego e lembro, né? Eu sempre penso, não, claro que você vai aguentar. Olha outras coisas que você já passou. E é uma coisa assim delicada, né? Porque eu vi, e a gente vai conhecendo pessoas no mundo e tudo. E incrivelmente tem pessoas que não gostam de aprender com a dor do outro. Talvez nós esteja até saindo um pouco do assunto. Mas assim, tem gente que não gosta. E eu já gosto muito de, tipo, aprender com a dor do outro, que fala assim, por exemplo, tá passando uma dificuldade. Por exemplo, eu dei esse exemplo do barbante e tal, de alguns outros exemplos aqui, para talvez uma pessoa que ouvir, estiver passando, ela vai ver que eu também já passei
E que hoje eu tenho vários restinhos, eu não tô só com um restinho. Só que tem gente que não gosta disso. Que pensa que isso é romantizar sofrimento, que não é porque eu sofri que ela tem que sofrer também. Mas não é isso, por outro lado, eu gosto sim de aprender com o que o outro já passou e ver, não, se a pessoa conseguiu, eu vou conseguir. Se ela passou uma coisa assim muito parecida com a minha, ou passou uma coisa até mais difícil, eu vou conseguir. E ter, sabe, essa facilidade de aprender com essas coisas que o outro já passou e entender que não somos os únicos que estamos passando dificuldade, não. Ou que já passamos, ou que estamos passando, não. É difícil na hora da dor, talvez a gente trazer esses pensamentos, mas não é na hora da dor que a gente faz isso. É bem antes. A gente vai construindo isso dentro da gente, de que não é só a gente, porque tem até aquela música, né? Parece, que louvor que fala, né? Parece que é só eu que passo, né? Esse do Thales. Mas não é, né? E tudo isso a gente tá disposto a aprender com as dores do outro, saber que não é só a gente. E voltando ao nosso planejamento, é necessário, gente, a gente fazer algumas renúncias se a gente quer ver o nosso planejamento andando. Tipo, você vai precisar abrir mão de alguns prazeres momentâneos, talvez, sabe? Não tem aquela coisa assim de dizer, eu não aguento ficar sem isso, eu não aguento. Pode ser que vai ser necessário, sim, nesses planejamentos, se a gente tem uma meta aí maior para se cumprir, se você já calculou e viu que talvez seja necessário, sim, você abrir mão de alguns prazeres momentâneos, de algumas coisas para poder você alcançar, sabe? Tudo com ordem e decência, né? As coisas precisam ser feitas com ordem e decência. Claro que a gente nem sempre vai seguir ali, né, a risca e tal, mas é necessário ter isso sim em mente, de que não dá também pra. Eu já vi até um rios engraçado, né, em questão das pessoas que querem perder peso. Aí, como eu já passei por um processo de emagrecimento, né, que o meu peso foi ali acumulado pela gestação que eu tive, né, quando eu tive mais acima do peso, foi por conta disso, e aí mantive acima do peso. E aí eu já vi muito desses rios, assim, dessas pessoas de emagrecimento que fala para de se permitir. Acabou esse negócio eu me permito. Eu me permito. Não, vai se permitir, mas não. Chega de se permitir. Já se permitiu demais. Agora já tá na hora de você dar uma segurada mesmo. Então é também, né, com todos os nosso planejamento, é isso mesmo. É a gente ter que olhar, às vezes, sim, e falar, não é pra se permitir, mas não. Porque se você toda hora se permite, você não vai, né, chegar ali no seu objetivo, não. Entendeu? Você não vai chegar, você não vai conseguir cumprir ali com o seu planejamento, né? Com as suas metas. E é bem isso. Quando eu passei por esse processo de emagrecimento, eu emagreci 10 quilos. Foi há 2 anos atrás, foi em 2024. E aí Gente, não tem como, é aquela coisa que a gente já sabe mesmo, é no planejamento, e eu planejava minhas refeições mesmo. E o tanto de festinha que tinha. Eu acho que foi o ano que eu mais fui convidada para ir em festa. Gente, era festa assim, ó,
que era toda semana, eu ficava até assim, gente do céu, e aquilo era meio de semana, e emendava festa com o final de semana. Festa que eu falo assim, essas festinhas que são talvez as... Oi, Cris, tudo bem? Que é as piores, né? Essas festinhas bem assim, aos caseira, bem cheia de doce, de coisa. Menino, tinha que ver. Festa das cores, não sei mais o que, coisa de criança, né? Que tem muito dessas coisinhas. E aí, eu fazia meus planejamentos. Eu falava assim, eu preciso perder tantos quilos, né? Então, se eu comer nessa festinha hoje, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, eu não comia.